Podemos dizer que a história da estação ferroviária de Curitibanos, no geral, começou muito antes de sua concepção. No decorrer da história do Brasil, temos o café como um dos maiores precursores da expansão econômica, territorial e social do país. O café tem origem na Abissínia ou na Etiópia, passando até a Península Arábica e pelo Oriente Próximo, Egito, Turquia e Síria. Logo chegou aos holandeses, e então o grão se propagou por toda a Europa setentrional e central. Das grandes estufas em Amsterdã para o conhecimento dos franceses. Foram eles que trouxeram as primeiras plantações no solo americano. Fizeram a escolha de Martinica e de lá foram as Antilhas e a Guiana Francesa. Foi então que, em 1727, Francisco de Melo Palheta introduziu em terras brasileiras o cultivo do café. O grão entrou no norte e no nordeste brasileiro, onde, devido às condições climáticas, seu cultivo se tornou inviável. Foi do centro ao sul do país que o grão se tornou uma das maiores fontes econômicas conhecidas em nossa história. O Rio de Janeiro foi o pioneiro da nova cultura, mas sua expansão continuou em direção ao Vale do Paraíba, logo alcançando o interior paulista, onde se consolidou nas regiões de Campinas, Rio Claro, Araraquara, Ribeirão Preto e Mojimirim. O transporte desse grão era exaustivo e demorado, com o uso de transporte animal. Essa matéria-prima precisava chegar ao principal porto do país, que era Santos, para ser exportada ao mundo inteiro. Em 1859, Barão de Mauá, junto a um grupo de pessoas, convenceu o governo imperial da importância da construção da estrada de ferro ligando São Paulo ao Porto de Santos. Foi quando ele, junto ao incentivo financeiro inglês, deram origem ao que conhecemos como São Paulo Railway. Já a Estrada de Ferro Bragantina foi criada por força dos cafeicultores da região de Bragança Paulista, utilizando-se dos benefícios dados à criação de ferrovias ou ramais ferroviários que tivessem ligação com a São Paulo Railway, para assim abastecê-la de cargas. Em 3 de janeiro de 1913, é deferida a autorização para a São Paulo Railway prolongar a sua linha de Bragança até Santa Rita de Extrema, em Minas Gerais, tendo essa cidade como seu ponto final, ligando agora também o sul de Minas às linhas de trem. Nesta época, são feitas diversas melhorias na problemática Estrada de Ferro Bragantina, como a troca de trilhos, colocando trilhos mais pesados, o que aumentava o peso do trem tipo e melhorava de maneira significativa a velocidade e a estabilidade. Junto a isso, surgem novas estações, entre elas a Estação Curitibanos. Sua inauguração foi em 1913, facilitando de maneira considerável a logística e a economia bragantina. Tudo funcionava bem. Parecia que tudo ia no caminho certo. Porém, os Estados Unidos caminhavam num rumo distinto. E a história da terra do tio Sam influenciaria de forma decisiva o futuro da história da nossa estação Curitibanos. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, os países europeus encontravam-se devastados, com a economia enfraquecida e com a forte retração de consumo, que abalou a economia mundial. Os Estados Unidos, por sua vez, lucrou com a exportação de alimentos e produtos industrializados aos países aliados no período de guerra.
A prosperidade econômica gerou o que chamamos de American Way of Life. Havia emprego, os preços caíam, a agricultura produzia muito e o consumo era incentivado pela expansão do crédito e pelo parcelamento do pagamento de mercadorias. Porém, a economia europeia, posteriormente, se reestabeleceu e passou a importar cada vez menos dos Estados Unidos. A oferta era maior que a demanda. Consequentemente, os preços caíram, a produção diminuiu e logo o desemprego aumentou. A queda dos lucros, a retração geral da produção industrial e a paralisação do comércio resultou na queda da ação da Bolsa de Valores e, mais tarde, a queda da Bolsa, dando origem ao que conhecemos como a Crise de 29, a Grande Depressão. Apesar da importância que tinha no movimento de transporte de cargas e de passageiros, a Estrada de Ferro Bragantina começou a apresentar déficits crescentes após 1929 e o fim do ciclo cafeeiro. Na década de 1940, a despesa maior que a receita começou a complicar a situação. Quando os ingleses entregaram São Paulo Railway ao governo, os prejuízos já eram enormes. Finalmente, com a inauguração da rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Minas Gerais, os passageiros foram sumindo. As cargas, que eram a principal fonte de receita de qualquer ferrovia, idem. 1967. O fim das linhas férreas bragantinas fora selado, tendo como destino apenas a memória. Em 2017, a antiga estação ferroviária, que abrigava a antiga estação de ferro Bragantina, é residência de uma grande família. Logo que seu uso se tornou obsoleto, o Sr. Francisco Ferreira, que desde sua mocidade era trabalhador na estação, se tornou morador. Residiu na estação por 40 anos, ficando responsável pela conservação do local. Em 2016, sua jornada de mantenedor e conservador chegara ao fim, com a sua morte, passando seu legado a um de seus trabalhadores, Marcos. Marcos e sua família inteira passaram a morar no local. Devido ao seu trabalho atual, raramente se encontra em casa e quem desfruta da viva história é sua mulher Viviane e seus 3 filhos, Graziele, a mais velha, e os gêmeos. Junto a eles, existe a presença constante de seus familiares que moram no derredor da estação e vão passar os dias junto a Viviane, compartilhando das tarefas domésticas, enquanto as crianças e seus primos desfrutam de toda a magia da espacialidade. Você gosta de morar aqui? Eu adorei morar aqui. Uma delícia. Nossa, é muito sossegado. Uma cidade, maior barulheira, bagunça das turmas na rua. Aqui não. Aqui deu horário já era. E você sente que você mora numa antiga ferrovia ou já virou casa? Ah, pra mim virou casa, pra mim é normal. A turma me pergunta se eu não tem medo, coisa assim, né? Eu falei, eu não, porque tem gente que tem histórias, né? Eu falei, eu não, coitado, pra mim é normal. Então não é tranquilo. Quantas crianças tem aqui? É tudo irmão? Então, só o meu mesmo é ele e os gêmeos. Ele e aquele lá. Quais animais vocês têm aqui? Cachorro, gato, passarinho,
Galinha. Virou o banheiro lá? Tudo de ferro, legal, né? Tá chovendo. Chuveiro, nem parece que é chuveiro, né? Que é Ah, é diferente. chuveiro? Eu acho que é chuveiro. Descarga, né? Não, tem um... eu acho que é chuveiro. Tem um chuveiro e uma Maria. descarga. E daí deixa. É aqui, ó. Aqui descia, pulava, né? Com o trem embaixo, ó. Porque eu vi na internet, pesquisei, né, Graça? Você acha que a gente pesquisa? Daí a turma descia, daí deixava as malas aqui, daí ia comprar passagem, essas coisas ali, né? Na frente, que é a casa do meu pai, daí ali comprava as coisas. E aqui eu acho que era um mercadinho, alguma coisa, né? Ó, que a turma comprava as coisas pra comer. Quando nós... Então, mas... Você sabe o que foi intervenção, tipo assim, o que você acha que não existia e foi colocado? Sim, que foi construído, nem foi o banheiro, né? Que você viu que tá tudo aslejado, certo? Não era da casa. Ou a parte de fora, o banheiro de fora. Eu acho que o de dentro até era. O de fora eu acho que não. Não, tem uma janela lá. Não, a cozinha de fora. tá. Não, a cozinha de fora. Tem um fogãozinho, desculpa. A de dentro, sim, porque você viu que o telhado é o mesmo jeito. Né? Aquele telhado tem uma portinha lá. Tem uma portinha ali. Acho que é pra conseguir lá. É estranho, tem uma porta assim o telhado é um tem um monte de sótão. buraco. É um sótão pra tu tá mexendo Mas no fio, estranho. alguma coisa, né? Fiação. Fiação. E na época do trem não tinha árvores, Não. né? Acho que depois que cancelou o trem, né, começaram a fazer plantação, né? Ambiental, plantar árvores pra ninguém, né? Usar essa Usar isso pra fazer casas, coisas parecidas. E, tipo assim, que nem nós tá aqui, mas a gente cuida, né? Que nem se nós não tivesse aqui, Exato. tinha bastante noia. Imagina. Acabando com tudo. Né? completamente Que pelo menos abandonado. que nem a gente tá aqui, não faz nada, mas a gente cuida. Meu marido vive cuidando dos matos, sabe, essas coisas. Mas não deixa ninguém entrar, distrai. Sim. A gente deixa assim, que nem vocês pedem pra tirar foto, coisa assim, que já vem gente que já tira foto também. legal. Daí ele pede pra deixar tirar foto? Não, deixa, normal, imagina, é uma coisa antiga, tu não quer ver, né? Diferente. Mas assim, pra vir fazer bagunça, não entra não. Com certeza. Ele não, nossa, meu marido cuida. E ele gosta daqui, você vê a hortinha dele, né? Ele planta coisas. Vocês nunca viram trem? Não. Eu Só lá no ar. Já né? onde, Tem meu aquele pequenininho, né? Mas ir pra São Paulo, ver essas coisas, eu nunca fui. Nunca Não andou tenho de nem trem? ideia como é. Eu também não. Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom na varanda. Quem descansa vê o horizonte deitar no chão pra acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe. Paraíso se mudou para lá, por cima das casas cal. Frutas em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda a gente cabe lá, Palestina chama.